Olá, tudo bom? Então no vídeo de hoje a gente conversa só sobre livros difíceis. Aqueles livros que dão muito trabalho pra gente, que a gente tem que voltar, ler de novo, até pensa que desaprendeu o português. Sabe aquele tipo de livro que você termina com um ponto de interrogação gigante na cabeça? Então, vamos falar sobre eles. E vocês sabem que eu não sou muito chegada no suspense, então eu já vou começar com o livro que me deu essa sensação, sabe? Que eu terminei e eu fiquei assim, gente, eu não entendi nada. Então vamos falar do Jorge Luiz Borges com o seu famoso O Aleph. O Aleph é um livro que foi publicado em 1949 e esse livro aqui é um livro de contos. E eu tenho a impressão até hoje, é uma ideia falsa assim que eu criei na minha cabeça, que um livro de contos é um livro mais acessível por ser histórias curtas. E claro que isso não tem nada a ver, porque o texto pode ser curto, mas ser super difícil, repleto de referências, e é exatamente isso que a gente encontra nesse livro aqui. E para piorar a situação, gente, esse foi o primeiro livro que eu li de Jorge Luiz Borges. E o que aconteceu? Até agora eu não li mais nada. E olha que faz tempo que eu li. Eu li esse livro em 2009 e nunca mais li nada dele. Mas não quer dizer que eu não vá ler, tá bom? Aliás, eu já peço ajuda de você aí, porque eu sei que o fã-clube desse escritor é grande. Então me recomenda aí um livro para eu voltar a ler Borges, uma coisa assim mais acessível, será que tem? Para eu voltar a ler esse escritor e até chegar ao ponto de reler esse livro ainda. Porque esse livro, gente, pede bagagem. Aqui há muitas e muitas referências. Bom, como a gente sabe, o Jorge Luiz Borges era um grande intelectual. Então, realmente, ele mostrou o repertório que ele tinha e colocou, claro, né, nas suas obras. E nesse livro, então, a gente vai encontrar muitos temas que são famosos na escrita do Jorge Luiz Borges, como labirintos, essa temática assim da imortalidade, duplicidade também a gente encontra por aqui, também a questão de universos paralelos. Então vocês percebam que há muita misticidade nesse livro. São temas recorrentes que a gente vai encontrar aqui nos contos. Aliás, eu não falei, aqui são 17 contos. E vocês vejam que é um livro curto, então são contos curtinhos, mas não se engane como eu fiz. Você, ó, vai penar para entender. E o último conto aqui é o que dá título para o livro, que é o Aleph. E o Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico. E aqui no livro o Aleph é uma esfera onde você podia ter todas as visões da realidade, de vários ângulos, uma coisa assim. E olha só que bonito. Vou ler então esse trechinho, tá? Diz assim, ó: vi circulação de meu sangue escuro, vi a engrenagem do amor e a transformação da morte, vi o Aleph de todos os pontos. Vi no Aleph a terra, e na terra outra vez o Aleph, e no Aleph a terra. Vi meu rosto e minhas vísceras, vi teu rosto, e senti vertigem, e chorei, porque meus olhos tinham visto aquele objeto secreto e conjectural, cujo nome os homens usurpam, mas que nenhum homem contemplou, o inconcebível universo. Bonito, né, gente? Ai, será que eu vou entender esse livro se eu ler de novo, gente? Quer dizer, entender que eu digo é, sei lá, uns 20% do que ele está falando aqui. Então, gente, eu acho que para reler esse livro, eu preciso ler mais livros de literatura fantástica, que é um terreno, assim, que eu não costumo passear, sabe? Então, acho que eu tenho que ir mais para esse lado e ler mais obras antigas, tá? Eu tenho um gap muito grande, sabe? Eu preciso ler Ilíada, eu fico empurrando, sabe? Ah, eu vou ler esse ano. Esse ano, ó, a gente já tá na metade, eu não li Ilíada, eu não vou ler ainda, porque eu já separei até os livros que eu vou ler até o final do ano. Se você quiser saber quais são, é só dar uma olhadinha no vídeo que tem aqui no canal, eu vou deixar aqui no box de informações depois que você ver. Então Ilíada deve ficar pro ano que vem. Eu tenho que ler essas obras clássicas e aí retornar a esse senhor aqui, porque sim, eu quero também ficar admirada com o Jorge Luiz Borges, como eu sei que muitas pessoas são e apreciam demais a obra desse escritor. Agora vamos falar de um livro que eu li recentemente. Eu até fiz um vlog aqui no canal, porque eu sabia que ia ser difícil. Então eu pensei assim, bom, eu não vou fazer uma resenha sobre esse livro, né? Melhor eu gravar esse processo de leitura e compartilhando lá pro pessoal, e foi isso que eu fiz. Que é o livro As Ondas, de Virginia Woolf. Gente, essa edição, ai que coisa mais linda. Isso aqui é uma jacket. Deixa eu mostrar aqui rapidinho pra vocês, ó. E o livro é assim, tá? Capa dura, tem fitilha, uma graça. E sim, eu comprei, em parte, pela beleza dessa edição aqui, que é da Autêntica, tá bom?
Bom, da Virginia, gente, eu só tinha lido Mrs. Dalloway, tá? Isso faz muito tempo, eu quero reler aquele livro, mas eu lembro que eu gostei de Mrs. Dalloway. E eu preciso contar pra vocês o seguinte, eu gosto de fluxo de consciência. Vocês vão perceber que tem outro livro aqui que tá cheio de fluxo de consciência. Então, eu gosto. Só que esse livro aqui você tem que amar fluxo de consciência. Porque em As Ondas a gente vai ter 6 pessoas. A gente vai estar dentro da cabeça de 6 pessoas. E tem outra coisa também. Essa edição aqui, o tradutor, que é o... Deixa eu lembrar o nome dele certinho. Tomás Tadeu. O tradutor é o Tomás Tadeu. E ele fez um trabalho muito legal, porque no final do livro, gente, ele dá uma mãozinha, sabe, pro leitor. E eu meio que esnobei, sabe? Eu falei, não, vou ler do começo, eu não vou procurar informação nenhuma, eu vou desbravar esse livro aí. E aí, chegou no final, pensei, eu teria aceitado ajuda, sabe, se eu voltasse no tempo. Porque no finalzinho aqui, gente, ele vai comentar sobre o processo de escrita da Virginia, o que ela estava querendo fazer, quais eram as intenções dela, porque ela estava cheia de intenções aqui para escrever esse livro. E aí ele faz uma coisa muito legal. Em seguida, ele vai pegar cada episódio aqui da história e vai dar uma resumida pra gente, entendeu? Então, hoje, se eu fosse ler esse livro, e aí eu tô te dando um conselho, caso você ainda não tenha lido, o que eu faria? Eu pegaria o livro, começaria a ler, beleza. Terminando o primeiro episódio, eu viria aqui atrás, ó, e leria. Você vê, é bem curtinho, ó. E leria isso aqui, tá? Ia ajudar bastante. Então, hoje eu faria assim. Porque o que acontece? A gente fica muito perdido lendo o livro. Porque você fica tentando a todo momento se localizar no tempo e no espaço. Mas essa era a intenção da Virginia. A Virginia, ela quis escrever uma obra experimental mesmo, sabe? Ela ousou. Tanto é que nos diários dela, ela escreve, né, sobre o processo de leitura de As Ondas. E aqui tem uns trechinhos assim no final do livro. Só para vocês terem uma ideia, esse livro foi publicado em 1931. E olha só, em 21 de fevereiro de 1927, uma menção no diário à ideia esboçada no ano anterior parece descrever com precisão algumas características centrais que iriam definir o livro ainda apenas imaginado. Olha só a ideia dela. Penso que deva ser algo nesta linha, embora ainda não consiga ver o que. Longe dos fatos, livre, contudo, concentrado. Prosa, contudo, poesia. Um romance e uma peça. Ah, que coisa simples, né? Então a Virginia sabia muito bem o que ela estava fazendo aqui. E quando ela terminou de escrever esse livro, ela ficou super satisfeita. A gente também tem um trechinho do diário dela que ela conta isso, né? A felicidade dela quando ela terminou de escrever As Ondas. E esse livro, gente, é assim. São 6 amigos e a gente vai acompanhar toda a história deles. Então é desde a infância. É claro que alguns personagens que eu considerei mais fácil assim de entender e outros eu achei super difícil, sabe? Pensamento assim mais complexo. Mas eles são amigos, então há momentos que eles estão na escola, aí já passando para a fase adulta você vê, né, que alguns casaram, aí outros a gente encontra no ambiente de trabalho e a gente vai acompanhando a vida deles até a velhice. Só que, como eu disse, não é fácil, porque é tudo um fluxo de consciência. E às vezes a gente está na cabeça de um e às vezes a gente está na cabeça de outro. E tem outra coisa também que é interessante você notar, caso você vá ler esse livro, é que quando eles estão juntos, fica mais complexo de entender, porque a Virginia ela vai saltando de mente em mente, entendeu? Então na mesma página você pode estar na cabeça de 3, 4 pessoas, entendeu? Aí quando eles estão separados fica mais fácil de ler, porque a gente fica mais tempo com um personagem só. Essa pelo menos foi a minha experiência. Eu confesso para vocês que ao final do livro eu tive uma sensação boa, mas eu queria ter assim um deslumbramento. Eu estava esperando um deslumbramento após a leitura desse livro e não chegou. Eu quero reler, não sei quando ainda, não vou me comprometer, mas é um livro sim que eu quero revisitar e quero me sentir mais admirada ainda, sabe? Em relação à escrita da Virginia. O que eu achei muito, muito lindo foi o parágrafo final do livro. Mas eu não vou ler, né, gente? O final do livro. Mas você que leu, lembra lá, eu pego o livro e dá uma olhadinha aqui. Nossa, eu achei belíssimo, belíssimo. Então tá aqui mais um livro que vai te pedir uma concentração extra. Eu não considero esse livro tão difícil quanto o Aleph, tá? O Aleph pra mim tá em outra prateleira. Sabe, você tem que ter muita bagagem literária.
Esse livro aqui, ele vai pedir mais concentração mesmo, para você entrar nessa narrativa, sabe, embarcar nesse fluxo de consciência de 6 pessoas. Bem, você que já conhece o canal deve estar esperando um livro aqui aparecer. E aliás, você que não conhece, ó, se inscreve. Toda semana a gente conversa sobre livros por aqui. Mas agora, quem já viu alguns vídeos aqui no canal sabe que eu tenho que falar dele, né, gente? Eu tenho que falar de O Som e a Fúria. E esse livro eu amei. Esse livro aqui é um dos meus livros favoritos, mas como não falar que esse livro é difícil? Esse livro é difícil, esse livro é desafiador e pede uma concentração daquela, gente. Nossa Senhora! Eu até quando comecei a ler esse livro, eu já tinha feito um compromisso comigo mesma, que eu iria terminar a leitura e a ler de novo. Sim, eu já comecei o livro desse jeito, me programei para isso e foi muito, muito legal. E para mim esse livro pede sim uma releitura, porque ele cresce na releitura. Tem coisas aqui na história que não tem como você entender de cara, sabe? Principalmente o comecinho do livro. Se você terminar o livro e voltar pelo menos nesse começo, você vai ver, caramba, já estava ali. Como que eu não percebi? Não, mas não tinha como perceber, sabe? E a história fica ainda mais fechadinha. Esse livro é difícil também pela forma que o Faulkner decidiu contar essa história. Porque aqui é uma história de uma família. Uma família bem complicada, mas bota complicada nisso. Mas assim, ele podia ter contado de uma maneira mais fácil, sem dúvida nenhuma. Mas eu acho que isso também tiraria a grandiosidade dessa obra. Porque esse livro aqui também traz mais de um narrador. Ele é dividido em 4 sessões. Nas 3 primeiras são personagens diferentes que vão contar a história pra gente. E na última, a narrativa é em terceira pessoa. Então é um livro assim que quanto mais você lê, mais você entende. Porque o primeiro narrador é o mais difícil, na minha opinião. O segundo, ele também vai estar em fluxo de consciência, eu não mencionei isso, né? Esse começo está em fluxo de consciência. O segundo, assim, é um fluxo de consciência, assim, pesado, profundo, que você fica na dúvida, assim, de tempo e de espaço também. Mas você vai entendendo mais. E aí, quando chega na terceira e na quarta parte, aí você entende de vez. Mas comparando com As Ondas, por exemplo, eu acho O Som e a Fúria mais difícil. Porque O Som e a Fúria, você tem toda hora a sensação que você está montando um quebra-cabeça. Que é isso que eu estava comentando com vocês nessas 2 primeiras partes da história. Porque nesse livro a gente vai conhecer essa família que mora no sul dos Estados Unidos, e aí um irmão começa a contar a história, depois a gente passa para o segundo irmão. Quando chega no terceiro irmão, tudo fica muito mais claro. Aliás, quem viu meu vídeo, tem um vídeo aqui no canal que eu chamei de os personagens mais insuportáveis, uma coisa assim, eu vou colocar aqui o card, e eu falo de um personagem desse livro que é o Jason, que é o terceiro irmão. E, gente, ele é insuportável. Imagina aquela pessoa que você não consegue ver qualidade, é o Jason. Só que quando chega nessa parte, a gente entende completamente a história. E, nossa, eu não conseguia largar. Eu consegui entender a interação toda da família, o que estava acontecendo ali. Porque apesar de a gente conhecer a história da família pelo olhar desses irmãos, a irmã é super importante, que é a Candice. Porque são 4 irmãos, né? 3 homens e uma mulher. E a gente não conhece os pensamentos da mulher, a gente não sabe da história do ponto de vista dela, só que ela, pra mim, é a personagem principal. Então, é uma história que vai crescendo muito, que vai te desafiar, sim, pra você compreender, mas pelo menos, pra mim, foi muito recompensador. Já na primeira leitura, quando eu reli o livro, aí realmente é o que eu falei. Eu tive um entendimento ainda maior e eu fiquei mais admirada ainda com a escrita do Faulkner. E pra terminar esse vídeo, gente, eu vou falar de um livro que não é que ele é difícil, assim, na compreensão. Ai, não sei, mas eu tenho que mencionar esse livro, porque esse livro foi muito difícil para mim. Esse aqui é O Processo, do Franz Kafka. E esse livro aqui, para mim, ele foi perturbador. Porque não tem muita lógica aqui. Porque esse processo aqui, meio que não tem pé na cabeça. Porque o personagem principal é acusado de algo que ele não sabe o que é. Então ele entra nesse processo e a gente fica, gente, como assim? Ele vai se emaranhando naquilo e a gente vai junto com ele. É uma sensação assim muito estranha. Mas é claro que aqui há algumas representações que eu acho que quando eu li pela primeira vez, deixa eu ver se eu anotei. 2009. O ano, hein? O ano de 2009 mesmo, para ler livro difícil. Porque eu li o Aleph em 2009 também, mas enfim. Eu acho que se eu fosse reler esse livro agora, eu teria um entendimento melhor. Mas aconteceu aqui a mesma coisa que aconteceu com o Borges para mim. Eu não li mais nada do Kafka. Então, às vezes quando as pessoas falam, ah, comece tal autor por aqui, é claro que você pode começar um escritor pelo livro que você quiser, mas isso, claro, tem as suas consequências, né? No meu caso,
Se eu voltasse no tempo, eu não teria começado o Kafka por esse livro, por exemplo. Tanto é que esse ano eu vou ler a Metamorfose. Eu até coloquei esse livro no meu desafio de 12 livros para eu não esquecer de ler, tá lá. Eu só não lembro o mês certinho, não sei se é setembro, mas vou ler. Vou ler a Metamorfose, vou me reencontrar com Kafka. E com Borges ainda me reencontro, gente, só não tenho data ainda. Então eu pretendo ler a Metamorfose e outras histórias do Kafka, e aí eu vou reler esse livro aqui. Que, olha só que interessante como começa, eu abri aqui para ver, ó. Alguém certamente havia caluniado Joseph K., pois uma manhã ele foi detido sem ter feito mal algum. Se preparem, gente, me contem aí se vocês já leram esse livro, eu sei que muita gente já leu e gosta, né, desse livro. Eu acredito que numa releitura eu vou tirar essa impressão que eu tenho do livro e vou com certeza apreciar essa história. É isso, gente. Esse é um vídeo mais curtinho desses livros que, olha, não é fácil não. Tem livro que eu tô tentando entender até agora, né, Aleph? Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Me contem aí aquele livro que te fez ficar até com dor de cabeça, que você não estava entendendo nada. Eu espero vocês no próximo vídeo aqui no canal. Até lá. Tchau, tchau.